como foi esse momento em que os policiais decidiram, Tailine, atirar contra esse homem e por que não estavam conseguindo contê-lo? Bom dia. Oi, pessoal, bom dia aos ouvintes. Pois aos poucos a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça, né? Nós estamos em contato com Brigada Militar, com Polícia Civil, já conversamos com a família do homem, né? E vamos, então, juntando as informações para tentar esclarecer esse fato, então, para os nossos ouvintes. O que a mãe desse homem que morreu relata? O Paulo José Chaves dos Santos, de 35 anos. Ele mora no bairro Tancredo Neves, região oeste da cidade, com a esposa. Ela foi chamada durante a madrugada, assim como outros familiares, para casa, porque ele estaria em surto. Ele faz o uso de medicamentos controlados e teria misturado isso com o álcool. Então ele estaria em surto, ameaçando até mesmo agredir alguns parentes, mas também quebrar coisas dentro de casa. Ela me disse que tentou contato com o SAMU, mas sem sucesso, não conseguiu, em meio a todo o relato. Enfim, ela estava muito emocionada, não conseguiu me explicar se a ligação falhou, se ela não conseguiu falar com o SAMU, se realmente ele não chegou a tempo, mas aí a alternativa deles foi então ligar para a Brigada Militar. Há pouco, o colega da RBS TV, Nick Santos, ele me informou que ele está conversando neste momento com o delegado da Polícia Civil, que disse que a Brigada Militar fez contato com o SAMU. A gente só ainda não conseguiu confirmar o horário que eles chegaram lá, se foi antes ou depois do confronto com o homem. Mas o que aconteceu? Quando a Brigada Militar chegou nesse local, o homem não estava dentro de casa, ele estava fora, na esquina de casa, e segundo a Polícia Civil, ele tentou investir contra os policiais com um martelo. A mãe diz sim que ele estava com um martelo pequeno, de pequeno porte, ela diz, mas que pelo que ela conseguiu observar, ele não estava oferecendo um risco para os policiais, que ele tinha ameaçado quebrar, danificar a viatura dos policiais, mas que não tinha tentado investir contra eles de fato. O martelo seria utilizado para danificar, para quebrar o carro. A viatura. Segundo o relato da mãe, né? Segundo o relato da mãe, ela viu toda a cena, inclusive os disparos contra o filho, né? Ela relatou pra gente isso. A Polícia Civil confirmou que ele foi atingido por um tiro dos 3 que foram disparados, a princípio, por um dos policiais. E aí ele caiu no chão no momento e ele morreu na hora. A gente está tentando entender em que momento o SAMU chegou nesse local, se ele chegou antes ou depois do fato e qual foi a forma de atuação ainda, mas a polícia diz que ele morreu na hora. Tailine, tu sabe bem o diagnóstico que esse homem tinha? Ele usava medicamentos para controle de quê? Ansiedade, depressão, eventualmente... Especialmente depressão, a mãe disse. Um quadro de saúde mental. E aí nessa noite ele teria misturado com álcool. Aí os remédios teriam dado essa combinação. Mas ela nos disse que foi a primeira vez que precisou chamar a Brigada Militar por conta de uma situação assim. Os vizinhos também nos falaram que nunca tinham presenciado alguma cena de surto dele ou de presença da Brigada Militar ali por algum motivo semelhante. Esse caso relembra muito o caso Eric Vargas, que a gente tratou bastante aqui em Porto Alegre, no bairro Rubem Berta, que era um jovem que também tinha problemas de esquizofrenia, ele fazia tratamentos e ele era dependente químico. Ele usava drogas, né? Ele era dependente de drogas e vinha lutando contra isso. E é muito parecido porque ele também teve um surto, Kelly. Ele também tinha feito uso de drogas. A família chamou o SAMU, que não pôde atender essa ocorrência. A mãe fala que ligou inúmeras vezes para o SAMU. E aí foi a brigada quem fez esse atendimento. Vamos até ouvir novamente o relato da mãe que veio aqui no estúdio. Do Eric, que veio aqui no estúdio e compartilhou conosco o que ela viveu naquele dia. Eu nem sabia que podiam atirar em paciente psiquiátrico. Jamais, eu nunca imaginei que podiam atirar em paciente psiquiátrico, sendo que meu filho não estava armado, não tinha nada nas mãos. Nas outras vezes. Desculpa te interromper. Fica à vontade, Gabriel, vai lá. O Gabriel está em São Paulo, dá para ver ele naquela televisão ali. Nesses atendimentos anteriores, nunca tinha ido a dupla que foi desta vez? Nunca. Primeira vez, eu não conhecia. E os outros não estavam armados, da tua lembrança, os que chegaram do outro? Se estavam armados, eles tinham guardado as armas, assim, nunca chegaram já exibindo com elas em punho, isso. E dessa vez essa dupla chegou com um taser, que é a arma de choque já em punho. Além deles estarem com a arma em punho, o vídeo mostra eles subindo as escadas com a arma em punho, eles chegam no quarto do meu filho e apontam pro abdômen dele. É nítido o laser no abdômen do Eric, que ele tá sem camisa.
apontando para ele, instigando o meu filho que já estava sentado comigo, calmo. A gente estava sentado, eu já tinha acalmado. Eu como mãe, como familiares de paciente psiquiátrico, a gente passa por treinamentos, cursos, conversas. Como lidar com o paciente psiquiátrico? Como tu nunca vai agitar eles ou provocar para que eles fiquem mais agitados. Sim, dá um gatilho. Se vem com uma postura, não me corrija se estiver errado, agressiva ou de intimidação, o efeito é o contrário. Sim, do militar apontar a pistola para ele e aquela luz na barriga dele, no abdômen do meu filho, aquilo dali, ele chegou, ele estava sentado comigo no chão, não precisava aquela violência já na chegada, que aquilo dali para mim já começa com violência. Sim, Esse é o relato da Evolmara, que é mãe do Eric, e mais cedo a Tailine Manganelli, nossa repórter, ouviu a mãe desse homem que morreu em Santa Maria, e são relatos que a mim como mãe, e eu acho que a qualquer um dos nossos ouvintes que tenha alguma empatia pelo ser humano, são dilacerantes. Porque nenhuma mãe, em sã consciência, nenhuma mãe, eu repito, vai chamar alguém para assassinar o seu filho. A gente se descabela para atender um filho. A gente tira do nosso prato a comida se a gente está vendo que o filho quer comer aquele alimento. A gente corre, a gente trabalha, e no caso das mães de filhos que têm algum transtorno de saúde mental, converse com uma. Elas se desdobram ainda mais, porque é uma sequência de terapias, de fonoterapia, de fisioterapia, de atendimento de psicólogo, de psiquiatra, é uma busca por leito, por vaga, por consulta, mesmo na rede privada. Tem mãe que se desloca de uma ponta a outra da cidade. A rede pública, então, eu nem falo. Elas nos procuram desesperadas para atendimento. Se elas fazem todo esse esforço, e quando chamam a autoridade policial, e aqui não é uma crítica à instituição, eu reforço, a Brigada Militar é uma instituição e os policiais saem de casa, a Polícia Civil também saem de casa, arriscam a sua vida todos os dias, deixam filhos em casa, com salários que, na maioria das vezes, não são salários altos, que não condizem com o risco que se oferece numa atividade dessas. Então não é uma crítica à instituição, mas a crítica é ao sistema, ao protocolo, a forma como hoje o Estado responde a esse tipo de atendimento. Uma mãe que faz isso, ela está desesperada, ela não quer ver o seu filho naquela situação. Quem tem algum amigo, algum familiar que vê uma mãe com filho dependente químico, com filho dependente de vício em jogo, por exemplo, sabe o desespero que é quando o filho desaparece. Eu lembro muito bem quando uma irmã me ligou desesperada, que o menino tinha desaparecido e estava num episódio de surto. Os policiais tiveram muita dificuldade de contê-lo, nesse caso fizeram o certo, fizeram uma contenção que não teve violência. É desesperador. Então essa mãe, ela é vítima 2 vezes, né? Ela é vítima da dor, né, de ver um filho morrer na sua frente, no caso da mãe do Eric, eu lembro exatamente do que ela disse. O policial disse: larga o teu filho, e aí ela larga. Que culpa fica essa mãe que não tem culpa, que larga um filho para ele tomar um tiro? Não tem cabimento. É nítido, Kelly, que a gente vive um momento muito grave em relação à saúde mental. Acho que qualquer pessoa que está nos ouvindo tem cada vez mais discutido e falado a respeito de depressão, ansiedade, crise do pânico, esquizofrenia, bipolaridade, borderline. São vários transtornos psíquicos. Nós passamos por uma pandemia, nós passamos por uma enchente, tem a questão da hiperconectividade, celulares a todo momento. Sim. A nossa sociedade, ela está passando por um momento de adoecimento mental, isso é fato. Então, nós precisamos discutir como o SAMU, Brigada Militar, Guarda Municipal, seja qual for a entidade acionada para essas situações, vai lidar, porque a gente não está tratando de um criminoso, e nem quero que um criminoso morra também, pelo contrário. A Brigada Militar, eu sei, como instituição, ela quer sempre prender o criminoso para que ele responda pelos seus atos na cadeia. Ninguém quer matar uma pessoa na rua. Mas nesse caso, esse homem, ele só era doente, Thaline. Pode falar. Desculpa interromper, mas problema. Uma informação que chegou agora por
pelo delegado de homicídios aqui de Santa Maria, Adriano de Rossi. Ele disse que nos confirmou que o SAMU chegou no local após a Brigada Militar e que foi chamado pela Brigada Militar. O que a gente ainda não sabe se foi após a morte, né? Enfim, ele foi chamado após a morte ou no momento em que os policiais chegaram no local. Ele disse que não sabe isso, que vai avaliar essa conduta dos policiais, né, durante o inquérito, a fim de analisar essa situação, se eles chamaram no momento em que eles chegaram lá ou após o confronto com o homem. E aí, outra informação também que chega, né, importante para a gente conseguir delimitar essa circunstância, né? E montando esse quebra-cabeça. Tailine, obrigada. Qualquer novidade, por favor, o espaço está aberto. A gente está falando do caso de Santa Maria e relembrando o caso de Porto Alegre, porque são muito semelhantes, como disse o Stout, a Rosane de Oliveira mais cedo no Atualidade.